Porque os demônios pediram a Jesus pelos porcos. Demônios são criaturas espirituais capazes de controlar um corpo físico para seus próprios fins. Quando um corpo é totalmente possuído por um demônio, isso é conhecido como possessão demoníaca. Durante seu tempo na Terra, Jesus teve vários encontros com demônios, e claro, nenhum deles era páreo para o poder de Cristo. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos sob o poder dos demônios, e ele expulsou os espíritos malignos com uma palavra, restaurando a saúde de todos os enfermos, demonstrando sua autoridade como Messias. Mateus 8, versículo 16. A cidade de Gade serviu de cenário para o encontro entre Jesus e o endemoninhado. Encontraram ali um certo indivíduo possuído por demônios. A região era conhecida como o País dos Gerazenos, por Marcos e Lucas, embora Mateus a chamasse de o País dos Gadarenos. Gerasa, também conhecida como Gergesa, era um pequeno assentamento localizado aproximadamente no centro da costa leste do lago. Gatara, uma das cidades Decápolis, era uma cidade maior, 6 milhas a sudeste do lago. Parece que este incidente ocorreu perto de ambas as cidades, conforme o relato de Lucas. O homem possuído pelos demônios saudou Jesus e seus discípulos assim que chegaram à margem. Lucas e Marcos mencionam apenas um dos dois possuídos, embora ele fosse um dos dois, Lucas 8, versículos 27 e 28. Quando ele desembarcou, um homem da cidade, possuído por demônios há muito tempo, sem roupas e sem moradia fixa, veio ao seu encontro. Ao ver Jesus, ele gritou, caiu diante dele e disse em alta voz, que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Lucas 8, versículo 28. O bom Dr. Lucas descreveu alguns sinais de que este indivíduo estava possuído por um demônio: desrespeito próprio, isolamento social, refúgio em um abrigo impuro, reconhecimento de Jesus como o Messias, controle da língua ao gritar e força sobre-humana. Este homem estava sob a autoridade de forças espirituais em oposição direta à vontade de Jesus e de Deus. E aconteceu que, depois disso, Jesus percorreu cada cidade e vila, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Esta Maria havia sido possuída por um demônio até Jesus libertá-la. Muitos acreditam que ela era entregue à imoralidade, mas a Bíblia nunca afirma isso explicitamente. Lucas 8, versículos 1 a 3. Em Lucas 8, versículos 29 a 32, vemos que Jesus ordenou ao espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes o havia dominado. O homem era frequentemente acorrentado, mas rompia as correntes e era levado pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou-lhe o nome, e ele respondeu, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploraram a Jesus que não os mandasse para o abismo, e havia ali uma grande manada de porcos alimentando-se na montanha. Os demônios pediram para entrar neles, e Jesus permitiu. Nas Escrituras, há 4 locais descritos como habitados por pessoas ímpias após a morte, juntamente com anjos desobedientes e espíritos. Esses lugares são descritos como locais de tormento. Um desses locais é conhecido como Tártaro, onde certos anjos estão acorrentados enquanto aguardam o dia do julgamento. No Novo Testamento, a palavra Tártaro é mencionada apenas uma vez em sua forma grega, em 2 Pedro 2, versículo 4, onde se diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os enviou ao Tártaro, colocando-os em cadeias de escuridão, para serem guardados para o julgamento. Outro lugar na Bíblia que fala sobre anjos caídos é Gênesis 6, versículos 1 a 4. De acordo com Judas 1, versículo 6, alguns anjos abandonaram sua morada própria no céu, e como punição por esse ato atroz, Deus os lançou no Tártaro, onde estão sendo mantidos em poços de trevas, até o tempo em que serão julgados. Segundo Lucas 8, versículo 31, a maior preocupação dos demônios era serem lançados no Tártaro. A menção de Pedro ao Tártaro está no contexto de condenar falsos mestres. Aqueles que intencionalmente espalham heresias na igreja, um dia se encontrarão no Tártaro, assim como os anjos caídos que foram responsáveis por espalhar o pecado. Nos textos sagrados, existe um local referido como Hades. Em hebraico,
Esse lugar é conhecido como Sheol, frequentemente traduzido como inferno ou sepultura. Assim, após a morte de Jesus, ele desceu ao Hades, e Pedro afirma que, enquanto estava lá, ele pregou às almas que estavam sendo mantidas cativas. De acordo com a carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando Cristo ascendeu ao céu, ele levou esses cativos para fora de sua cativeiro, cumprindo assim a profecia do capítulo 61 de Isaías, que dizia que ele libertaria os cativos. Jesus veio para libertar os cativos e abrir as portas das prisões aos que estavam aprisionados. A palavra traduzida como abismo é a palavra grega abussos, que em outros lugares no Novo Testamento é traduzida como poço sem fundo. Note-se que os demônios estão implorando a Jesus, pedindo que não sejam mandados para o abussos naquele momento. Eles sabem que chegará o tempo de serem lançados no abussos, mas naquele momento imploram por mais liberdade. É interessante observar que, embora Jesus tenha concedido a eles essa liberdade temporária, não os enviou ao abussos naquele momento. No entanto, chegará o tempo em que Satanás será acorrentado e eles incitarão uma rebelião contra Deus e contra o reinado de Jesus Cristo nos corações dos homens ímpios. Após isso, serão lançados na Gena, o lugar onde a besta e o falso profeta estão. Na região de Gadara, a maioria da população era composta por não-judeus. Jesus instruiu os demônios que possuíam o homem a saírem, para que ele pudesse ser libertado de sua agonia. Jesus ordenou ao homem que lhe dissesse seu nome, para que ele pudesse perceber quão grande poder do mal o possuía. Os demônios preferiam estar aprisionados em corpos de seres vivos a serem enviados ao local onde seriam punidos. Por isso, se não pudessem permanecer no corpo do homem, preferiam entrar em outros animais, incluindo porcos. Jesus atendeu ao pedido deles, mas no final, eles ainda foram responsabilizados por suas ações, pois os porcos enlouqueceram e se afogaram no mar. Jesus apresentou uma confirmação dramática e visual de seu poder sobre os demônios ao enviá-los para os porcos. Lucas 8, versículo 33. Então, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada correu violentamente por um lugar íngreme até o lago e se afogou. Jesus valorizava muito mais a vida de um único ser humano do que a de 2.000 porcos. Os moradores locais estavam mais preocupados com seus campos e instaram Jesus a deixar a área, temendo o que poderia acontecer se ele permanecesse lá por mais tempo. Na montanha, havia também uma grande manada de porcos alimentando-se, o que era uma violação da lei. Esses homens participavam de um comércio ilegal, equivalente a cultivar cocaína ou papoulas. Lucas 8, versículos 35 a 37, relata que quando as pessoas foram ver o que havia acontecido, encontraram o homem anteriormente possuído, agora em seu perfeito juízo, aos pés de Jesus. O homem de quem os demônios haviam saído estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo, e todos ali presentes estavam amedrontados. Aqueles que testemunharam contaram como o homem possuído pelos demônios foi curado. Então, toda a multidão da região dos Gadarenos pediu que Jesus se afastasse, pois estavam tomados por grande medo. Ele subiu no barco e voltou. Que situação triste! O povo estava mais preocupado com o bem-estar daqueles porcos do que com a libertação do homem. Eles se preocupavam mais com a perda de seus porcos do que com a saúde do homem. Eles pediram a Jesus que os deixasse em paz, mas o homem que havia sido possuído pelos demônios e libertado implorou a Jesus para ficar com ele. Jesus, no entanto, o mandou embora, dizendo-lhe para voltar para sua casa e mostrar o quanto Deus havia feito por ele. E assim, ele espalhou a notícia por toda a cidade sobre as maravilhas que Jesus fizera por ele. Quando Jesus retornou ao outro lado do lago, em Cafarnaum, as pessoas o receberam alegremente, pois estavam todas esperando por ele. Que contraste! De um lado, pediram que ele se afastasse, e do outro, a multidão o aguardava. É conjecturado que ele não era nativo de Gadara, pois quando foi mandado para casa anunciar a misericórdia de Deus, Marcos escreve que ele fez isso na Decápolis. Satanás e seus demônios continuam a tentar perturbar a obra de Deus
e enganar quem puderem, segundo Coríntios 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus servos também se disfarçam de servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Estejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Os demônios são descritos como espíritos malignos, espíritos imundos, Marcos 1, versículo 27, espíritos mentirosos e anjos de Satanás. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Atacar cristãos e entrar em conflito com os anjos santos são algumas das atividades associadas a Satanás e seus seguidores demoníacos. Já que Jesus expulsou demônios anteriormente neste evangelho, surge a pergunta: por que Lucas escolhe relatar outro exorcismo neste ponto? Este tem características únicas que o tornam digno de menção, principalmente por ser o primeiro a ocorrer em território gentil. Este território de Gerasa, localizado a leste do Rio Jordão, demonstra como o ministério de Jesus está crescendo em termos de alcance. Em segundo lugar, este exorcismo envolve mais de uma possessão, sendo uma experiência mais intensa do que outras anteriormente descritas. Terceiro, este relato aborda mais completamente uma variedade de respostas aos milagres de Jesus, desde o pedido dos locais para que Jesus partisse, até a transformação do homem possuído por demônios em testemunha do Senhor. Este milagre é o terceiro de uma série de 4 milagres que ocorrem entre os versículos 22 a 56, onde cada um representa uma esfera diferente de atividade, da natureza aos demônios, da doença à morte. Finalmente, este milagre é o único em que criaturas terrestres, além dos humanos, estão envolvidas. A morte dos porcos serve a um propósito significativo, pois ilustra o tipo de destruição total que é característico da atividade demoníaca. Embora os demônios sejam invisíveis, sua presença nos porcos demonstra o perigo que representam. A descrição detalhada do endemoninhado destaca o poder destrutivo dos demônios. Ele vive sozinho, sem roupas, em túmulos e está isolado da sociedade. Conta-se como ele foi dominado muitas vezes e amarrado com cordas e correntes, mas as rompeu e não pôde ser contido. No mundo romano, uma legião era uma companhia de milhares de soldados. Jesus está engajado em uma batalha importante aqui, em menor número, mas não superado. A história de Jesus realizando um milagre neste trecho mostra várias respostas a ele, incluindo as reações dos demônios, das pessoas locais e do homem que recebe a cura de Jesus. Enquanto os demônios reconhecem o poder de Jesus, ainda tentam criar caos entre as pessoas, mesmo sabendo que vão perder a guerra. Exércitos podem ainda tentar infligir tanto dano quanto possível antes de serem derrotados. O homem curado indica o quão desamparado alguém pode estar sem Jesus, especialmente quando está acorrentado por forças mais poderosas que ele mesmo. Mas sua reviravolta é ilustrativa do contraste impressionante que aparece na vida de alguém após ser libertado de tal subserviência. Este milagre não é apenas sobre expulsar demônios, mais importante, é sobre libertar uma pessoa de opressão, demonstrando o poder transformador de Jesus. Ele não apenas liberta dos demônios, mas restaura a dignidade e a identidade, reintegrando o indivíduo na sociedade e permitindo que ele se torne um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Deus. A libertação de uma alma da captividade é um elemento central deste milagre. É crucial levar a sério a presença do mal e dos demônios. Parece provável que Jesus escolheu realizar esse evento para ilustrar de maneira ousada, horripilante e gráfica como a existência do mal resulta finalmente na morte. Isso serve como um lembrete de que a presença do pecado na raça humana exigiu sua própria morte como pagamento. Nosso mundo brinca com forças espirituais em vez de levá-las a sério.
Muitas pessoas no mundo moderno acham desafiador ler textos sobre demônios, porque esses textos nos desafiam a lidar com conceitos que não envolvem ver ou ouvir. É difícil negar a existência de uma força malévola em nossa sociedade quando confrontados com a natureza horrivelmente destrutiva de nossa cultura e as terríveis maneiras pelas quais somos capazes de tratar uns aos outros. Nossos esforços são tão bem-sucedidos quanto as tentativas dos locais de acorrentar o endemoninhado para contê-lo. A força de Jesus é necessária. O homem libertado oferece um ponto final de aplicação para consideração. Nem todos são chamados para servir em um ministério que exige viagens para espalhar o Evangelho de Jesus. Às vezes, Jesus quer que aqueles que experimentaram sua bondade contem aos de sua própria cidade natal sobre ele. O homem que foi curado e transformado não precisou arrecadar fundos para encontrar seu campo missionário. Tudo o que ele tinha a fazer era começar a compartilhar sua história, o que ele fez ao falar sobre a obra de Deus em sua vida. Ele não pôde deixar de mencionar Jesus.